Café da manhã, almoço, jantar. Refeições tão presentes na nossa rotina que às vezes nem nos damos conta da importância de cada uma delas para a nossa saúde. É por meio da ingestão de alimentos que o organismo recebe proteínas, carboidratos, gorduras, fibras e minerais para manter-se em atividade. E para funcionar bem, o corpo precisa de nutrientes fornecidos por uma alimentação saudável. Mas o que é de fato uma alimentação saudável? Em que tipo de alimentos ela está baseada? O que deve e o que não deve ser incluído nessa rotina alimentar? Para responder a esses e outros questionamentos, nós viemos ao supermercado acompanhados da nutricionista Rayane Pimentel. Rayane, você que vai esclarecer nossas dúvidas aqui hoje sobre a alimentação saudável, né? Como ela pode ser conceituada? Existem muitos mitos envolvendo a alimentação saudável? Existem. Cada dia surge uma coisa nova, né, sobre a alimentação. Mas a base de uma alimentação saudável é variedade e diversidade. Quanto mais variada, quanto mais colorida for a sua salada no prato, melhor ela é, porque mais nutriente ela vai ter. Como que pode ser montado um cardápio de uma alimentação saudável? Então, como eu disse anteriormente, quanto mais variado for a sua alimentação durante o dia, melhor. Todos os macronutrientes, que é o que a gente chama, devem ser incluídos na nossa alimentação. São os carboidratos, as proteínas e até as gorduras, principalmente vindo das gorduras boas. Então, por exemplo, um azeite, que é uma gordura boa, é bom estar incluso na alimentação. Castanhas, que também tem gordura. E o que deve ser evitado são as gorduras ruins. Então, frituras, alimentos muito gordurosos, são as principais coisas que devem ser retiradas da nossa alimentação. A gente pode consumir, por exemplo, um produto industrializado, né? Uma pizza pronta, uma lasanha congelada, pelo menos uma vez no mês. Isso comprometeria muito a saúde da gente? O problema todo é a frequência de consumo, entendeu? Essa é a grande questão. A gente recomenda o mínimo possível de utilização desse tipo de produto. Se a gente for pensar num ano, quantas vezes num ano a gente consome esse tipo de alimento, entendeu? Então, assim, eu diria que até nem uma vez por mês. O ideal é, quer comer uma pizza? Faça sua pizza. Quer comer uma lasanha? Faça sua lasanha, em vez de comprar já pronta, congelada. Ou pelo menos vá a algum restaurante que ofereça esse tipo de alimento, né? Que tem esse cardápio. Hoje em dia é muito vasto. Tem restaurantes que oferecem massa integral, pizzas de legumes e de folhas, e acaba sendo mais saudável. Mas, na verdade, o recado para quem pretende levar uma vida saudável é que o melhor mesmo é evitar o consumo de alimentos industrializados e também daqueles cultivados com o uso de agrotóxicos. Se você for ver uma carne in natura, é industrializada também. Então existem pontos favoráveis, pontos desfavoráveis da industrialização. Existem alguns compostos que são agregados para a industrialização, como por exemplo gordura trans. Sim, é prejudicial à saúde. Agora os agrotóxicos, eles também são prejudiciais à saúde. Então a gente não pode colocar na balança quem é mais prejudicial ou quem é mais benéfico. Ou seja, os dois são prejudiciais à saúde. No meu ponto de vista, os agrotóxicos, por serem substâncias tóxicas, né, dependendo dos níveis que estiverem nos alimentos, podem ser ainda mais tóxicos do que a industrialização. Os alimentos orgânicos, eles são considerados mais saudáveis realmente? A diferença entre um alimento orgânico e não orgânico é a presença de agrotóxico. Agrotóxico nada mais é do que pesticidas e remédios para que nenhuma praga coma um alimento ou destrua a lavoura. Um alimento sem agrotóxico aqui não vai ter esse veneno, né? O ideal é a gente procurar em feiras. Hoje em dia existem feiras na Grande Vitória que são orgânicas, e a prefeitura do município deve fiscalizar o produtor. Ele deve ter um certificado, tudo certinho, de que aquele alimento que ele está produzindo, ele é orgânico. Uma boa alimentação começa bem antes de o prato chegar à mesa. Para quem não consegue adquirir o orgânico, ou por não estar acessível, ou por é muito caro, né, tem umas dicas importantes para o consumidor. Primeiro, lavar o alimento, né?
O alimento existe 3 sujeiras, uma física, uma biológica e uma química. Então a primeira sujeira a gente remove lavando. Chegou em casa, lava, água corrente, pode pegar até uma bucha com sabão, limpar, enxaguar bem. Removeu essa sujeira, vão eliminar as bactérias e fungos. Então eu recomendo deixar de molho por uns 20 minutos numa solução de água contendo 1 colher de vinagre para cada litro. Também pode ser usado água sanitária, 1 colher para 1 litro. Depois enxagou novamente e vamos fazer a remoção química. Aí deixa também de molho por uns 20 minutos em uma solução contendo 1 colher de bicarbonato por litro. Isso ajuda a remover os agrotóxicos que estão na casca do alimento. Só que isso não isenta de agrotóxicos, porque existem 2 classes. Uma de agrotóxicos superficiais, que ficam só na casca, só por fora. Né? O inseto chega lá, a mosca chega lá em cima, entra em contato e morre. Mas tem um agrotóxico sistêmico. Esse ele invade a planta por dentro, ele vai pela seiva, ele está em todas as partes da planta. Esse não há como remover, nenhuma limpeza consegue remover ele. Então a dona de casa pode fazer o quê? Limpar o alimento corretamente e com isso pode diminuir a exposição de agrotóxicos, pelo menos aqueles que estão na superfície. Que a alimentação saudável só traz benefícios ao organismo, todo mundo já sabe. Porém, se o cardápio diário for enriquecido com alimentos chamados funcionais, os resultados podem ser ainda melhores para a saúde. Rayane, e o que são esses alimentos funcionais? Então, o alimento funcional é aquele que nada mais é um alimento que traz benefício à nossa saúde. Então, além do alimento trazer vitaminas, minerais e nutrientes para sustentar o nosso corpo, ele nos ajuda em alguma coisa e traz algum benefício à nossa vida. A mais, então? A mais, ele é um plus. A uva ela é um alimento muito bom, ela é uma fruta muito boa e ela é considerado um alimento funcional, porque ela é rica em antioxidantes. Né? Que ajuda a combater o envelhecimento. Exatamente, ajuda a combater o radical livre. Então, se a gente consome frutas como a uva, a gente vai estar mais protegido. E o vinho, né? O vinho também, né? Estudos provam que 1 cálice de vinho por dia melhora o funcionamento do coração. Mas é um cálice, gente, né? Uma taça. Moderação. Tudo na nossa alimentação é a moderação. Cada um tem um metabolismo, tem um estilo de vida próprio. Então, por isso que o ideal é você ir numa nutricionista, passar por uma avaliação nutricional, que ela vai descrever o melhor alimento para você e montar um cardápio baseado na sua rotina e na sua saúde. Pode-se dizer que existe algum superalimento? Ou isso é mito também, dentro do conceito de alimento funcional? Então, todo alimento é um superalimento. Então, principalmente as frutas e verduras, porque eles fornecem muitas coisas boas pra gente. Entendeu? E quando você associa com outros tipos de produtos e outros tipos de alimentos, aí ela melhora ainda mais. Por exemplo, uma fruta que você coloca uma fibra, ela vai estar mais potencializada, então ela melhora, né, de disponibilidade de nutrientes. Então ela acaba se tornando ainda mais um superalimento. As irmãs Glaucimara e Gleiciane decidiram apostar na comida funcional para incrementar o cardápio do restaurante que comandam em Jardim Camburi. A escolha se traduziu em quilos a menos e clientes a mais. A gente percebeu que depois que colocamos a culinária funcional, que é o escondidinho, que tem um carboidrato que é mais saudável, como a batata doce, né? Tem a proteína, que é o frango, o quibe, que é um triguilho, onde o triguilho ele realmente é mais saudável, você coloca uma ricota junto, então ele é assado, ele não é frito. A coxinha, onde você tem uma farinha de grão de bico, onde você tira aquela farinha branca e você inclui nela o aipim, que também é funcional, né, e é um carboidrato bom. Então isso tudo foi fazendo com que a clientela gostasse. E as pessoas comem e percebem que o sabor ele é muito parecido, muito próximo. Tem gente que come e fala, nossa, eu tô comendo uma coxinha normal. E quando eu fiz os cursos, eu pude trazer esse conceito, porque as professoras sempre diziam, olha, a cozinha funcional ela tem que ser mais próxima possível da cozinha tradicional. E eu acho que a gente conseguiu trazer isso aqui para o nosso restaurante. E acho que agrada a todos, né? Então a alimentação saudável é um caminho realmente que não tem volta, né? E eu também sou um exemplo da mudança do estilo de vida com a alimentação saudável. Lógico, atividade física também. Estou em processo, emagreci 10 quilos, estou em acompanhamento com a nutricionista. Inclusive a nutricionista frequenta o meu restaurante.
E eu vejo como isso é legal para minha saúde, né? Como tem contribuído para minha saúde, disposição, bem-estar, você se sente bem melhor, né? E eu tenho essa meta aí, de emagrecer, eu tenho que emagrecer mais 20 quilos. Glaucimara, que chegou a pesar 112 quilos e passou por uma cirurgia de redução de estômago, só conseguiu manter o peso ideal após adotar hábitos alimentares mais saudáveis. Antes eu comia só besteira. Eu comia muita massa, muito lanche, meu café da manhã era coxinha, era antes da cirurgia bariátrica. Depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, eu comecei a regular em relação ao café da manhã, tomar o café direitinho, pão integral, né? Essas coisas assim, não comia salada, eu comia arroz, feijão, normal. E aí depois de 5 anos que eu fiz a cirurgia, eu engordei 10 quilos. Trabalhava muito sentada, comia muita besteira. Aí voltei a comer besteira, né? Lanche. E aí depois que a gente comprou o restaurante, e aí eu comecei a regular minha alimentação, ter uma alimentação mais saudável. A ajuda da minha irmã, comecei a gostar de salada, gostar de brócolis, eu não comia brócolis, né? Alface, cenoura ralada, cenoura cozida, não era muito fã dessas coisas. Comecei a comer, ter alimentação, evitar refrigerante, eu bebia muito refrigerante, muito mesmo. Então, aí, depois disso, eu consegui emagrecer os 10 quilos que eu tinha engordado. Eu não me imagino voltando os hábitos alimentares do passado, né? Assim, não tenho vontade de voltar. Depois que a gente conhece, experimenta a comida fit, né? Ela fica mais saudável, a gente aprende a gostar, né? A gente aprende a comer, ela fica mais gostosa. Os nossos olhares mudam, né? E que tal aprender a receita de um dos pratos mais pedidos do restaurante das irmãs, o escondidinho de batata doce com frango? É depois do intervalo. Estamos de volta com a reportagem especial Alimentação Saudável, trazendo agora uma receita de cozinha funcional. Para a massa do escondidinho de batata doce com frango, são necessárias de 4 a 5 batatas doces, 2 colheres de sopa de azeite e 1 colher de sopa de manteiga sem lactose. O recheio é feito com meio quilo de peito de frango desfiado, 5 colheres de sopa de caldo de frango, 2 colheres de sopa de amido de milho, 5 colheres de sopa de creme de ricota, sal rosa, alho, cebola, cebolinha e salsinha a gosto. Então, agora nós vamos preparar o purê de batata doce. No fogo médio, junte o azeite, a manteiga e a batata doce. Aí depois de ter dado uma misturada, nós vamos colocar o creme de ricota para dar cremosidade na massa. Aí a gente vai vendo que ele vai ficando um purezinho, ó. Agora ele fica cremosinho, né? Parecido com purê. Você não precisa deixar ele mole, ele tem que ficar nessa consistência mesmo, para que você possa ter a base do escondidinho. Tirando. Agora nós vamos preparar o recheio de frango. Doure o alho e a cebola no azeite. Acrescente o frango e o caldo de frango já com o amido de milho dissolvido e o tempero verde. Se achar necessário, acrescente o sal. A montagem começa pelo purê. Em seguida, o recheio coberto pelo creme de ricota, para dar uma cremosidade. E outra camada de purê para fechar o prato. Use parmesão ralado para decorar. A forma deve ser levada ao forno a 180 graus sobre um prato com água por 15 a 20 minutos. E está pronta essa delícia da cozinha funcional.
saladas e os alimentos funcionais também foram a aposta de Ruana na luta contra a balança. Satisfeita com o resultado, a jornalista conta como se adaptou a essa nova rotina alimentar, reforçada pela prática de exercícios físicos. Como a minha dieta não foi radical, eu fui perdendo peso aos poucos. Eu perdia, em média, 1 quilo por mês. Então não foi aquela dieta que de uma hora para outra eu me vi magra. Então foi mesmo um processo e foi uma reeducação. Acho que isso foi muito bom, porque eu perdi peso de uma maneira saudável, né? Não foi nada... perdi 10 quilos em um mês, não foi nada radical, então acho que realmente eu me reeduquei. E você combinou esses hábitos, né, a adoção desses hábitos alimentares com exercício físico? Sim. Na verdade, eu já fazia, tem pelo menos 4 anos que eu faço atividade física regularmente. Mas eu acho que a alimentação é pelo menos 70% desse resultado aí. Se você não tiver uma alimentação equilibrada e saudável, só o exercício físico não vai conseguir você atingir o objetivo de emagrecer. Então, quando eu aliei os dois, é que realmente eu vi o resultado. A dobradinha, alimentação saudável e exercícios físicos também faz parte da rotina de muitos alunos dessa academia em Vitória. Se você se alimenta de uma forma errada, comendo gordura, comendo açúcar, tomando refrigerante, você não tem um resultado legal e não é bom para a saúde, é claro, né? Então, é legal você estar fazendo atividade física e também estar priorizando sua alimentação. Para atingir o meu resultado, a minha meta, né, com o meu foco, que hoje é hipertrofia, eu preciso alinhar a alimentação com treinamento físico. Então, todo treinamento é voltado para a hipertrofia, assim também como a alimentação. A alimentação, ela faz parte do treino, né? Não adianta eu ter um treino físico se eu não tiver uma alimentação saudável. Então, com isso, eu ganho resistência, eu ganho massa corporal. Não é que eu não gosto de frituras, né? Mas procuro no dia a dia eliminar isso totalmente, né? Agora, se eu vou a um aniversário, a um casamento, aí eu abro uma exceção. Mas no dia a dia eu privo muito por não comer nada que tenha gordura nem frituras. E nessa incursão aqui pela academia, para saber se os alunos priorizam uma alimentação saudável, a gente encontrou uma aluna, a Lorena, que tem conhecimento de causa aqui no assunto alimentação, né? A Lorena é nutricionista e malhadora, né, Lorena? Isso, porque não adianta nada você ter uma alimentação super saudável e não fazer uma atividade física. Para você ter uma vida saudável, você tem que conciliar as duas coisas, atividade física e uma alimentação equilibrada. Você seguindo alguns passos, você já vai ter uma qualidade de vida bem melhor, que é tirando o açúcar, tirando a fritura, tirando o excesso de sal, o excesso de sódio, procurar ler sempre os rótulos dos alimentos, porque neles que vão conter informações importantes para a sua dieta, comer de 3 horas, beber bastante líquido, dormir bem, tudo isso que essas pessoas têm feito na academia e fora também, estão trazendo uma vida mais saudável a elas. Quem decide investir em hábitos saudáveis de alimentação deve ficar atento para não cometer excessos, tanto no consumo quanto na restrição dos alimentos, conforme orienta esta endocrinologista. Esse uso excessivo de alimentos que são considerados, na verdade, saudáveis, né? E o uso excessivo deles, na verdade, faz com que a gente tenha, na grande maioria das vezes, restrição de outros tipos de alimentos que a gente precisa para ter, na verdade, a fonte de todos os macronutrientes e os micronutrientes associados. Basear uma dieta só, por exemplo, em fontes vegetais ou fibras, ou o contrário, basear uma dieta só em proteína e não comer carboidrato, faz com que a gente, por exemplo, tenha falta, se for comer só proteína, de carboidrato, que é a fonte principal de energia para o nosso organismo. Atualmente, mais, como se diz, o modismo, né? Essas dietas restritivas em glúten e lactose, que são as mais que a gente ouve dizer atualmente, são dietas que realmente não têm orientação de serem feitas. A gente, profissional de saúde e paciente que está seguindo uma dieta orientada, não tem orientação de fazê-la, porque só há necessidade realmente de tirar a lactose da dieta aqueles pacientes que têm
uma doença, uma síndrome, na verdade, que se chama intolerância à lactose. São sintomas do trato gastrointestinal, como diarreia, como flatulência, como sensação de empachamento pós-prandial, naqueles pacientes que não produzem uma enzima, que é a lactase, que faz a digestão do açúcar do leite, que é a lactose. Então, como não ocorre essa digestão da enzima, as bactérias do intestino aumentam a produção de gás carbônico, a liberação de outros gases também, gás hidrogênio, por exemplo, e traz essa sintomatologia. Então, se o paciente não tem essa doença, não há indicação alguma de restringir lactose. O glúten é a proteína vinda do trigo. Tudo que tem trigo branco e trigo no geral tem o glúten, porque é um tipo de proteína. No integral também? No integral também. Em menos quantidade, menos concentração? A mesma concentração, a mesma quantidade. E trigo está em quase tudo praticamente hoje, né? em tudo. Bolo, pão, massas, tudo que a gente está envolto da nossa alimentação tem o trigo branco ou o trigo integral e vai ter o glúten. Então o glúten, ele traz prejuízos, malefícios para quem tem o problema de saúde, a intolerância, né? Exatamente. Existem pessoas que podem se sentir um pouco mais desconfortáveis na região abdominal com o consumo do glúten. Aí elas se sentem mais confortáveis retirando esse tipo de alimentos. Mas é difícil você retirar completamente. Se você não tem problema nenhum, é muito difícil você cortar completamente o glúten. Às vezes você pode fazer um consumo, por exemplo, no café da manhã, ao invés de comer um pão, ou um pão de sal, ou pão integral, substituir por um alimento que tenha carboidrato, como a batata doce, a banana da terra cozida, que você vai estar consumindo o carboidrato, que é muito importante, mas sem o glúten. Dietas isentas em glúten também tem que ser orientada só para aquele paciente que tem também doença, que chama doença celíaca. Esse paciente celíaco tem uma doença, na verdade, de fundo autoimune, que perde a superfície de absorção dos nutrientes no intestino, quando essa doença está ativa, e aí esse intestino não absorve os compostos que contêm glúten. Se o paciente não tem a doença celíaca, não há indicação de fazer restrição de glúten na dieta, não. Rayane, para quem quer adotar esses hábitos alimentares saudáveis, né? O que você aconselha para uma compra de supermercado? Que roteiro é o ideal para uma compra de supermercado, para a gente não cair em tentação? A gente começa por onde? Então, primeiro é fazer uma lista de tudo aquilo que você precisa. Acho muito importante para a gente ir direcionando onde a gente deve ir. Segundo, não passar naquelas gôndolas e prateleiras que tenham coisas que a gente sabe que a gente não vai resistir em comprar. Aí fica muito mais fácil. Então eu iria primeiro passar pelos cereais, né, e pelo arroz integral, feijão, né, passaria pela carnes e laticínios, né, lembrando sempre uma carne mais magra, muito importante, né? E por último eu deixaria as folhas e frutas, né, por ser um produto mais perecível, né, ficaria por cima do carrinho e evitaria qualquer dano ao produto. A alimentação saudável, ela faz bem. Quando você muda o seu estilo de vida, você tem tantas melhoras, né, que às vezes a perda de peso acaba sendo a consequência. Então você tem uma noite de sono melhor, uma disposição melhor, o seu humor muda. Então tudo melhora na sua vida. Para as pessoas terem mais vontade de fazer um exercício, né, ter mais disposição, né, disposição para tudo, né, para trabalhar, para cuidar de um filho, para caminhar. Então eu indico que as pessoas tenham mais, que mude os seus hábitos alimentares para comida fit. Mas para você começar, para ter o pontapé inicial, você tem que ter determinação e foco. E começar mudando aos poucos. Mas eu não me vejo mais sem fazer esse equilíbrio, né, de alimentação com treino. A alimentação saudável e funcional com certeza é um caminho sem volta. As pessoas que começam a provar, né, e começam a incluir isso no estilo de vida delas, elas percebem que traz muitos benefícios. Então não tem como voltar atrás. A partir do momento que você muda o seu hábito, muda a sua rotina, isso você vai carregar para o resto da vida, porque não vai ser uma dieta, né? Vai ser a minha rotina de alimentação. Eu me alimento assim normalmente.
já incorporei, já virou mesmo, é um estilo de vida mesmo, assim. É a forma de você se sente melhor, sua autoestima melhora, você se sente mais disposto. Então é bom para tudo.